Boa tarde a todos. É uma felicidade estar aqui hoje na nossa primeira reunião desse grupo de estudos que foi idealizado pela Thalita Félix, nossa coordenadora científica da reforma do processo tributário. Então, eu já começo agradecendo a ideia, a força que você tem nos dado em todo esse trabalho, ah, e também já agradecendo também a nossa primeira convidada nesse grupo de estudos, Lisiane Meira. Querida, estávamos a semana passada, né, no IASP discutindo a reforma do processo tributário também, então eu estou muito feliz em abrir essas discussões, né? Faremos algumas lives para discutir a reforma do processo tributário, e estou muito feliz de fazer isso dentro do Mulheres no Tributário, um projeto que cresceu tanto e em tão pouco tempo, né? E a gente tem trabalhado bastante na reforma tributária do consumo, e eu acho que faz todo sentido agora a gente trazer essas discussões também em relação à reforma do processo tributário. Thalita, muito obrigada mesmo por trazer essas discussões aqui para o projeto, e a palavra é sua. Muito obrigada. Camila, bom dia a todo mundo. Aqui hoje é dia 4 de abril de 2024. É importante a gente dizer a data na qual nós estamos Ah, conversando, é verdade, porque nós estamos aguardando a publicação dos textos tanto da reforma do processo tributário quanto da reforma do direito material. Nós estamos em um momento importantíssimo da nossa história do direito tributário brasileiro. E Camila Tápias, Carolina Brasil, Francine Fachinello, parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido à frente do Mulheres no Tributário. É um trabalho revolucionário, apaixonante e que cada vez vem ganhando mais adeptas aí ao longo do país. E esses dias eu vi um grupo de homens incomodados. Como assim? Só pode participar mulher desse grupo? Eu falei, então, vocês vão ter que criar homens no tributário, né? Mas, Camila, muito obrigada pela oportunidade. É uma felicidade e uma sensação de responsabilidade muito grande trabalhar com vocês, participar dessa série agora, né? Construir com vocês essa série de bate-papos aqui, de entrevistas sobre a reforma do processo tributário, porque eu acho que agora o propósito do Mulheres no Tributário, nesta série, é colocar luzes sobre essas discussões que têm passado um pouco ao largo em razão de tantos acontecimentos legislativos que naturalmente tem acontecido, né? Naturalmente tem passado ao largo, porque a gente vem com uma discussão absurda sobre as mudanças das regras estruturais do direito do consumo, não só do consumo, né? Mas do patrimônio, da renda, da folha de salários, que também estão com grandes mudanças, mas estão um pouco mais apagadas em razão da reforma do consumo. E hoje nós damos início, o pontapé inicial, nessa série de entrevistas eu fico triplamente feliz por fazer isso pelo Mulheres no Tributário, por fazer isso com uma profissional de altíssimo nível, e falo de boca cheia, com muita satisfação, muita felicidade, e por ser uma pessoa a quem eu respeito muito, uma amiga querida, que eu conheço, eu não sei se ela tem ideia disso, mas já se vão quase 2 décadas que nós nos conhecemos na academia. Então, professora Lisiane Angelotti Meira, seja muitíssimo bem-vinda a essa série de entrevistas do Mulheres no Tributário. Nós ficamos muito felizes em dar esse pontapé inicial com você. E para que todos saibam um pouquinho de quem é você, me permita ler o seu currículo aqui. Hoje, a professora Elisiane Angelotti Meira está presidente da terceira sessão do CARF, é auditora fiscal da Receita Federal, membro da Academia Internacional de Direito Aduaneiro, professora, pesquisadora e coordenadora adjunta do Programa de Mestrado em Políticas Públicas e do Governo da FGV, doutora em Direito Tributário pela PUC, mestre em Direito, especialista em Tributação Internacional pela Universidade de Harvard
E não satisfeita com isso, ela também recebeu um prêmio pela mesma universidade, né? E nós estamos falando de Harvard. Professora Elisiane Angelotti Meira, ela é uma profissional que eu falo com muita tranquilidade, que eu acho que pouquíssimos profissionais estão no nível da professora Elisiane, que tem o respeito da academia, tem o respeito dos seus pares, e isso é algo muito difícil de ser conquistado, muito difícil de ser conquistado, e talvez também por isso seja uma pessoa muito oportuna, apropriada para falar sobre o tema de hoje, que é o PL 2485 da mediação em matéria tributária. Nós temos literalmente uma mediadora nata aqui, uma mediadora do conhecimento, do trato humano. Professora Elisiane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Thalita. É uma satisfação estar aqui, satisfação ainda maior estar iniciando, né, com esse projeto de estudos. Agradeço a Camila e parabenizo por esse importante trabalho das mulheres no tributário. É um grupo importantíssimo que tem todo o meu apoio. Precisamos desse tipo de trabalho, precisamos nos unir, né, e mostrar e participar das discussões importantes do país. Muito obrigada. Muito obrigada também a Thalita, por intermediar esse convite e também por estar aqui na conversa. Uma satisfação estar aqui com você, Thalita. E eu gostaria também de cumprimentar todos que estão acompanhando, né? Vejo vários estudantes, amigos, né? Me sinto muito à vontade aqui para conversarmos sobre esse assunto, né? Então, nós estamos aqui para conversar sobre o projeto de lei de mediação, né? Primeiro ponto, talvez, né, para a gente pensar, eu acho que a Thalita já nos trouxe, é a efervescência desse momento, né? Estão acontecendo muitas coisas, né? Projeto de reforma tributária aprovado, né? E agora sendo regulamentado, vários grupos trabalhando, e, ao mesmo tempo, esses projetos de lei, né, que o de mediação não é um único, né, é um conjunto de projetos de lei. Então, nós temos aí o projeto de lei do processo, do novo processo, nós temos o novo processo administrativo tributário, nós temos o projeto de lei das consultas, né, o projeto de lei de mediação e o projeto de lei de arbitragem. É um conjunto de projetos de lei elaborado, né, pela comissão de juristas, né, também presidida pela ministra Regina Helena Costa, né? E nós estamos aqui olhando esse fruto, né, de um trabalho muito importante, né? Nós estamos vendo aqui o que foi construído, o que está sendo construído ainda, né? É um projeto contínuo, porque e essa é uma importância muito grande desse projeto. O projeto não terminou, né? O projeto está caminhando, está se sujeitando aqui à, à democracia, né? Está trazendo contribuições dos mais diversos setores. E, nesse ponto, eu parabenizo também o doutor Marcos Lívio, que tem conduzido, né, muito bem esse trabalho de diálogo, importantíssimo diálogo. Então, a conversa não é só com advogados, a conversa não é só com o setor público, a conversa não é só com o setor privado, não é só com homens ou mulheres, mas com todos, né? Num jogo muito democrático e que se traduz na qualidade desses projetos de lei. Nós vamos começar falando do mediação, né? E aqui é um contexto bastante importante que nós temos desse momento, né? E também, por outro lado, nós temos um momento que, em termos práticos, vem de uma sistemática, né, falta de eficiência no nosso processo administrativo e judicial tributário. Nós temos créditos acumulados em valores altíssimos, não é só no CARF, na minha instituição, é mais de 1 trilhão que está lá para ser julgado, e nós sabemos o quanto demora até se chegar a essa resposta, e alguns desses processos ainda vão para o judiciário. Sabemos também que o tempo é um inimigo do bom resultado, né? Seja para o contribuinte, seja para os cofres públicos. Então, nós temos um percentual pequeno desse volume todo que vai efetivamente para os cofres públicos, né? Segundo o estudo do TCU, é em torno de 5%.
Então, nós precisamos trazer mais eficácia. E eu acho que essa é a função da nova lei de mediação. Professora Elisiane, a senhora nos trouxe apontamentos muito relevantes para deixar todo mundo na mesma página. E aí, só para trazer uma outra informação também. O que é essa reforma do processo tributário, né, a qual nós nos referimos? A professora Elisiane comentou, são 7 projetos de lei leis que foram propostos, né, em 2022, encabeçados pelo Conselho Nacional de Justiça. À época, o presidente era o ministro Luiz Fux, e a ministra Regina Helena Costa foi a presidente desse grupo, desse trabalho, e teve como relator da subcomissão para a reforma do processo tributário o professor Marcos Lívio Gomes, que é professor da UERJ. Então, durante o ano de 2022, no primeiro semestre, um grupo muito heterogêneo de profissionais, de jogadores, né, partícipes desse jogo jurídico, trabalharam durante 60 horas virtualmente para discutir, elaborar, revisitar esses 7 projetos de lei. Aí, só para retomar, o Código Tributário Nacional, um novo Código de Defesa do Contribuinte, uma lei de mediação, que é o nosso objeto de hoje, uma lei de arbitragem, uma lei de consulta tributária. Quais foram os outros dois? A Lei de Execuções Fiscais e o Decreto 70.235, que é a Lei do Processo Administrativo Tributário Federal. Então, esse pacote de regras do jogo jurídico foram revisitadas e foram feitas novas proposições. E no final do ano, e no segundo semestre de 2022, o senador Rodrigo Pacheco, em um ato conjunto com o ministro Luiz Fux, apresentaram esses projetos no Parlamento, no Senado Federal. Durante o ano de 2023, esse processo legislativo ficou um pouco mais quieto, ficou parado, mas agora eles foram retomados e seguem sob relatoria do senador Efraim Filho, que possivelmente apresentará o relatório final destes 7 projetos de lei agora no mês de abril. Então, muito possivelmente, olha que coisa incrível, nós teremos ainda este semestre a votação, né, desses 7 projetos de lei que a gente chama de reforma do processo tributário, e também aguardamos as leis complementares da reforma do consumo para o dia 15 de abril, semana que vem. Então, ao que tudo indica, a gente vai quase resetar o sistema tributário agora e, né, infelizmente ou infelizmente não vamos resetar, vai tudo continuar, a gente não pode fazer isso, então a gente vai viver uma fase de adaptação necessária. E, professora Elisiane, e esse diálogo da reforma do processo tributário, da reforma do direito material, da inovação da PGFN com a transação e o sucesso que isso tem ocasionado no país para os contribuintes, para os empresários, para os cofres públicos, para a litigiosidade do país, a gente tem, em paralelo, e vale lembrar, né, o ministro Barroso, atual presidente do Supremo e presidente do CNJ, que trouxe a redução da litigiosidade em matéria tributária como um dos pilares da sua presidência, né? Eu acho que há um consenso que não há discordância alguma quanto à ineficiência das regras do jogo jurídico tributário no Brasil. E por isso que talvez tantas coisas estejam acontecendo ao mesmo tempo, e não necessariamente foram mudanças programadas, né? Mas tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E, professora Elisiane, vamos agora falar da lei de mediação em matéria tributária. Eu gostaria de começar com a primeira pergunta. Qual a importância e o impacto da mediação nos processos administrativos e judiciais tributários? Muito obrigada pela pergunta, Thalita. O impacto esperado é realmente de mais eficácia e eficiência, né? Como a gente já está conversando, nós estamos passando pela reforma, estamos passando por reformas legais, mas essa mudança não é de um minuto para o outro, né? Então, nós temos que ter cuidado para que a burocracia, a dificuldade, a ineficácia não aumente, porque nós vamos conviver basicamente com 2 sistemas até que o novo, né, se estabeleça definitivamente. Além disso, eu entendo que a mediação ela não vai como
algo contrário ou uma ameaça ao processo administrativo, né? A instituição a qual eu sirvo agora, que é o CARF, e mesmo o processo judicial. Ela vem em termos de colaboração, né? Colaboração para trazer mais eficiência, porque os números são até assustadores, né? Nós temos cerca de 40% dos processos no judiciário, isso é relatório da Comissão Nacional de Justiça, são tributários. Quando passamos, o relatório de 2022 nos diz que quando observamos as execuções, é mais de 70%. Então, a matéria tributária, eu entendo que ela não traz ineficiência só para o ramo tributário, ela traz para todos os outros, né? Porque ela traz ali um entulhamento do poder judiciário. Ao mesmo tempo, nós vemos isso também no processo administrativo, o que a gente já vê não só pela quantidade, mas pelo valor, né, dos mais de 1 trilhão de processos de julgamento. Então, nós precisamos trazer mais eficiência. E esse mesmo relatório, ele, somado ao relatório do TCU de 2022 também, ele nos mostra que uma parcela desses processos, quase a metade, já cai na DRJ, né? E quando vai para o CARF, também uma parcela alta, que é mais de 40%. Só que o final, aquilo que vai para o cofre público, né, é em torno de 5%, porque passa por um processo administrativo, muitas vezes, e passa por um processo judicial. E aí, tudo isso para chegarmos aí a esses pequenos valores. Então, por que existe tudo isso, né? Existe para angariar esses valores e também para manter o adimplemento dos demais, né? Eu tenho que ter um processo de cobrança, de execução, mesmo ações de discussão, né? Do lançamento do crédito tributário. Isso é imprescindível, mas tem que ser mais eficiente. Então, a mediação, ela vem para desafogar um pouco e para trazer uma solução que mesmo quem está no judiciário, né, e mesmo quem trabalha com processo administrativo, sabe que é a melhor solução. Melhor solução do que aquela que um juiz ou um árbitro traz é a do mediador, né? Porque o mediador aproxima as partes, o mediador traz diálogo e o mediador traz uma solução que as duas partes aceitam, né? E se sentem ali representadas, né? Se sentem num bom resultado. Então, eu entendo que é para desafogar, né? Que é de interesse público, que a gente está falando de crédito tributário, mas é interesse particular também, né? É muito dinheiro, e é dinheiro do setor privado que está aí, né, sendo discutido e sendo cobrado, e tem um aspecto também econômico. Né? Um dos fatores que dificultam, né, o nosso crescimento econômico é, né, a falta de eficiência e eficácia na seara tributária. E como eu sou Thalita, né, e você me conhece há muito tempo, eu sou da área internacional, comércio internacional e aduaneira, eu não posso deixar de dizer que no âmbito do comércio internacional nós também vivemos momentos importantes, né? O Brasil está ali entrando, não é de um dia para o outro, mas é um processo que tem dado passos seguros. O Brasil vai entrar na OCDE, o Brasil está negociando um acordo com a União Europeia e não dá para pensarmos que a abertura econômica é bom e ponto, né? É bom para quem é eficiente. Se nós tivermos abertura econômica sem aumento de eficiência, nós vamos ser mais perdedores do que ganhadores. Nós vamos ter desindustrialização. Então, essa eficiência no processo administrativo e judicial, que vem também pela mediação, é imprescindível para o nosso crescimento econômico e para a gente até não decrescer, né, a abertura comercial que está sendo proposta. Então, eu acho que o impacto é para os contribuintes, é para o fisco também, é importante o momento que o próprio CARF, né, tem sido visto como um órgão importante em termos de arrecadação, o poder público precisa de recurso, o contribuinte precisa não só de uma resposta, mas de uma resposta para a qual, independente de ser positiva ou negativa, mas para a qual ele possa organizar também seu negócio. Né? O Brasil precisa disso para atrair investimentos e para ser competitivo no comércio internacional. Então, o impacto é muito grande, Thalita, desse processo todo, no qual a mediação é imprescindível para aumentar essa eficiência e eficácia, que está longe, muito longe do ideal. Professora, que importante ouvir isso de você sobre o impacto da abertura econômica e como isso pode nos atingir se não estivermos com uma estrutura mínima de eficiência das nossas regras internas, né? Muito importante, muito bom ouvir isso de você. Eu aproveito e só faço
uma menção que eu acho que é muito válida e é necessária. No início desse ano, nós já tivemos importantes eventos para tratar da reforma do processo tributário brasileiro, um capitaneado pelo professor Rodrigo Dallapria e à frente do IBDP com o professor Cássio Scarpinella Bueno, um outro evento na Fundação Getúlio Vargas, coordenado pela professora Juliana, pelo Paulo Conrado, pelo professor Paulo Mendes, e outro importantíssimo também, que foi realizado pela professora Suzy Gomes, que é membro do Mulheres no Tributário, junto com o professor Antônio Amêndola, à frente do IASP-ASP, todos para discutir, para tratar. A professora Camila também participou desses eventos aí, para discutir, para colocar luzes nesse debate da reforma do processo tributário, né, Lisiane, porque você mencionou agora, tudo isso vem ao encontro de uma necessidade também de uma redução do estoque da litigiosidade, para que a gente possa, em 2033, entrar efetivamente no novo sistema do consumo. Não é, Camila? Nós estamos discutindo muito, a Camila está coordenando um grupo sobre esse contencioso, está à frente desse debate, organizando audiências, eventos, textos de lei pelo Mulheres no Tributário, em parceria, em paralelo ali com a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, Unidos Brasil, porque a redução desse estoque da litigiosidade nessa próxima década é fundamental para além de todos esses pontos que você trouxe, professora Elisiane, para que a gente faça uma mudança de sistema em 2033, que a gente se desprenda um pouco da mentalidade do atual sistema, porque a gente tem que entender que nós vamos viver regras diferentes de neutralidade, de não cumulatividade, de conceito de sujeição passiva, e se nós tivermos com alta litigiosidade das regras atuais, com as futuras regras, nós teremos um problema ainda maior, não é, Camila? Nós viveremos Exatamente. um problema ainda maior. Um problema ainda maior na verdade, assim, o que a gente, independente do que vá acontecer em relação, e a gente tem discutido isso muito na questão da reforma tributária do consumo, o que vai se fazer com o contencioso administrativo do IBS e da CBS, independente do que for, vai ter um tribunal novo ou não, as regras do contencioso tributário elas precisam estar muito alinhadas e muito se conversando justamente para que a gente não gere uma situação de maior litigiosidade ainda, porque a gente está vendo, e todas essas discussões que nós estamos tendo na reforma do consumo, tudo eu converso com os advogados, nossa, isso daí vai gerar muita discussão, nossa, isso vai gerar muita discussão. Então, a gente está vindo num horizonte de muitas discussões do direito material, né? Então, a gente precisa estar muito em linha, inclusive por isso que vem muito a calhar todo esse nosso grupo de estudo, porque precisa estar muito em linha o processo tributário com toda essa reforma, porque vão vir muitas discussões, né? A Mauritânia escreveu aqui, tema atualíssimo e de extrema relevância. Um abraço à querida professora Lisiane. Obrigada, Mauritânia, por estar aqui presente. Mauritânia também, conselheira do CARF, uma amiga querida. Muito obrigada. E muito pertinente, sim. Então, assim, a gente precisa estar muito em linha com essa reforma para que ainda a gente não crie um ambiente muito pior de litigiosidade. E, professora Elisiane, vamos entrar agora no texto do projeto de lei 2485 da mediação tributária. Partindo dessa base que nós tratamos até agora, o que a senhora nos diria sobre a importância, vamos começar pelos princípios deste projeto de lei? Obrigada por mais essa pergunta, mas eu gostaria até de voltar um pouquinho antes dos princípios, se me for permitido. É a própria mediação tributária, né? Eu já dei essa sugestão para a Comissão de Juristas, para o professor Marcos, que precisa ser uma mediação tributária e aduaneira, né? Porque não são todos os créditos, não são todas as divergências aduaneiras que são tributárias, e a área aduaneira precisa, né, até pela sua própria
pela sua agilidade natural, né, pelo comércio que é muito intenso, nós precisamos também andar com o aduaneiro no mesmo caminho do tributário e trazer aqui para a mediação. Agora, em relação aos princípios, nós temos a previsão de alguns princípios no artigo 3º da lei, são princípios, mas ao lê-los eu acho muito interessante, porque ele denota a seriedade desse projeto de lei. Então, não é um projeto de lei que traga aqui uma abertura, né, exagerada, que põe em risco, né, o interesse público, que põe em risco o crédito tributário. Não, ela é norteada por princípios e regras muito importantes, né, começando pela legalidade, claro, consensualidade, que numa mediação é imprescindível e está ligada à isonomia das partes dentro do processo, voluntariedade também, né? Informalidade e oralidade, que vem trazer também um aspecto de mais agilidade que nós precisamos, né? O mediador, nós vamos conversar, ele pode ser interno e externo, mas já são trazidos alguns requisitos para dar, além da imparcialidade, uma qualificação, né? E é previsto como princípio, prevista como princípio a qualificação do mediador, né? O sigilo dentro dos limites imprescindíveis do sigilo tributário, mas fora disso também transparência, porque é preciso que isso seja aberto e que seja visto por todos, porque nós não estamos tratando só, né, da dívida de alguns, mas do interesse do crédito para o Estado, né, para a União. Nós temos a previsão da boa-fé e também a questão da legalidade e o respeito das leis. Então, eu acho que esses princípios já indicam que é um caminho que vem abrir, né, mais agilidade, mais informalidade, mas preservando, né, o interesse do país e o interesse público. Eu acabei não lendo para todos, porque são 15 princípios que esse projeto de lei traz no seu artigo 3º, mas a professora Lisiane mencionou praticamente todos eles, e eu vou aproveitar o gancho para dizer o seguinte, professora, durante esse processo de construção desses textos e revisão dos textos de lei lá no primeiro semestre de 2022, é uma coisa curiosa, eu acho que é bom dizer isso, que ninguém o grupo não foi, o grupo era tão heterogêneo que ninguém ficou tão satisfeito com os projetos de lei. Advogado privado não gostou tanto, advogado público não gostou tanto, o representante do CARF, o representante da Fazenda, de estados. Então, a academia que estava presente nesse grupo. Então, eu acho que é um bom sinal, eu digo isso no sentimento O positivo. resultado já é uma mediação. Exato, Lisiane, exato. Foi assim, e olha que curioso, e isso é muito importante que a gente conte. Os 7 projetos de lei foi um pedido da ministra Regina Helena Costa, ali à época do ministro Luiz Fux, e do professor Marcos Lívio, que foi quem encarregou todo esse trabalho, que os 7 projetos de lei fossem apresentados e seguissem com o mesmo parlamentar, com o mesmo senador da República. Por quê? E aí é algo que é muito importante que a gente tem em mente. Esses 7 projetos de lei, eles devem ser lidos em conjunto. A gente não pode se debruçar sobre apenas um ou outro projeto de lei, né, professora? Porque senão ele pode incomodar muito a depender daquele que lê, da posição em que ele está e do tempo em que está, porque houveram concessões mútuas da iniciativa pública e da iniciativa privada ao longo desses 7 projetos. Então, em determinado ponto, por exemplo, da execução fiscal, da lei de execuções fiscais, ela ficou mais rígida, mas em contrapartida os representantes públicos concederam que durante o processo, eu estou fazendo isso numa linha do tempo, porque no início da fiscalização, durante o processo de fiscalização, para que com o atual texto do processo administrativo, o atual texto de lei, né, gente? O PL do processo administrativo tributário, para que um responsável tributário seja incluído no auto de infração, ele antes precisará receber uma notificação na qual se abra a oportunidade para que ele esclareça os motivos que o vinculam àquela materialidade, aquele fato gerador. Não é um contraditório, é uma oportunidade para que o possível responsável explique
qual o vínculo dele com aquele fato gerador, com aquela materialidade, sob pena de o auto de infração ser nulo para ele. Então, foi um dispositivo que os representantes do contribuinte ficaram muito satisfeitos, né? A gente entende que houve um ganho muito grande para os contribuintes. Em contrapartida, a gente cedeu em um ponto da Lei de Execuções Fiscais. Então, esses projetos de lei, eles devem ser lidos, estudados em conjunto, por isso que todos estão sob relatoria do mesmo senador, que é o senador Efraim Filho. E, professora Elisiane, vamos dar uma nova pergunta, que é muito importante ouvi-la, especialmente em razão da função que exerce. Como que funciona a participação de contribuinte, Receita Federal, Procuradoria da Fazenda Nacional nesta mediação? É, também uma questão interessante, né? Nós temos aqui previstos, né, como sujeitos dessa mediação. Então, nós temos o contribuinte, na verdade, o sujeito passivo, que é um pouco mais amplo, e temos também, do lado do fisco, nós temos a Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, olhando para esses dois órgãos, né, que representam a Fazenda Nacional, cada um vai atuar num determinado momento. Então, o processo de mediação ele pode se iniciar lá com o início do procedimento fiscal até, né, enquanto o processo ainda estiver no judiciário. Então, é muito longo, muito grande a janela para mediação, que é excelente. E dentro disso, a responsabilidade, né, de acompanhamento fica com a Receita antes do processo judicial e com a Procuradoria da Fazenda durante o processo judicial. Então, eu acho isso extremamente importante, né? Seja por abrir esse espaço para que participe agentes que têm uma experiência muito grande, né? E aqui vou começar falando pela Receita Federal, né? Conhece o procedimento, conhece a legislação, conhece a contabilidade, fiscaliza, né? Sabem que termos isso pode ser levado a uma mediação. E eu vejo também, e aí falando pela Receita Federal, que essa participação não é só o que a Receita Federal pode trazer para um processo de mediação, que é um conhecimento, uma expertise muito grande, mas a volta disso, né? A Receita não se sentindo alijada disso, vendo como isso funciona e aplicando essas questões para os novos casos, para os novos lançamentos, né? Então, essa participação e esse contato são extremamente importantes, seja da Receita, né, para a mediação e para o contribuinte, seja dessa relação, né, com um problema para os casos futuros, para a atuação da Receita, né, e muito possivelmente para a centralização dos esforços naquilo que é mais viável, mais importante, né, uma interpretação mais adequada. Então, eu acho que tem duas mãos a participação da Receita. A participação da Fazenda, né, também muito importante, né? E aí é uma expertise e uma experiência jurídica que só vem a agregar e permitir que essa mediação seja adequada. Por fim, naturalmente, a participação do sujeito passivo. Quando eu olho para essa sistemática e olho ali as regras, os princípios, né? Nós temos a previsão de uma isonomia das partes, mas me parece que essa isonomia está preservada dentro de regras da mediação. Ou seja, né, ninguém é obrigado a submeter a mediação, ninguém é obrigado, né, o sujeito passivo, principalmente, a aceitar, né, um mediador com o qual, né, ele não confie. Então, nós temos a legislação trazendo abertura para isso. Mas, ao mesmo tempo, existem algumas regras que eu acho que devem ser interpretadas não como interesse do fisco, mas interesse público, né? Então, é o fisco que vai escolher quais são as matérias, né, e divulgar. Então, não são todas as matérias que estão abertas para mediação, e a própria lei não indica. Então, precisa ter um ato da Fazenda, né? E aí é um ato que envolve a Fazenda Nacional, inclusive a Advocacia Geral da União, para indicar quais são essas matérias em que há uma zona, né, mais problemática e que devem ser submetidas à mediação. Não tem sentido trazer à mediação questões que não são problemáticas, não tem dúvidas, e apenas um descumprimento, né, da regra tributária. Então, nesse ponto, me parece que esse poder é importante, e a lei delegou
né, para que seja realmente adaptado às situações reais, né? Ou seja, a questões que são difíceis de solução e, ao mesmo tempo, com essa preocupação de se ter os recursos, né, de forma mais eficiente e não esperar aí décadas para, no final, conseguir, né, 5% dos créditos que ficam em discussão. Outro ponto também que eu vi alguma crítica é a indicação dos mediadores, né? Então, e aqui parece até que a lei deixou um pouco aberto. Então, há possibilidade de serem mediadores internos ou externos. Os internos seriam da Fazenda Nacional, e aqui é uma indicação, né, de auditores fiscais com mais de 10 anos de experiência e que tem um curso de mediação reconhecido pelo MEC. Deixa eu ver se eu vejo o artigo que está isso também, que eu acho que é o quinto, que é uma questão importante, né? E, ao mesmo tempo, não traz outros critérios para os mediadores externos. Então, parece que deixou um pouco aberto. Quando é o interno, né, tem que ser alguém da Secretaria da Fazenda ou da Procuradoria, com mais de 10 anos. E quando for interno, quem pode ser? Precisa ser um advogado, precisa ter experiência, então isso não ficou aqui estabelecido. E exige um curso, né, que eu achei também que ficou um pouco aberto e provavelmente a legislação aqui vai especificar, porque um curso reconhecido pelo MEC é uma amplitude muito grande, né? Que tipo de curso? Um curso de qualificação profissional, que pode ser de 30 horas, um curso de pós-graduação, que pode ser de 360 horas, né? Então, eu acho que faltou um pouco, e talvez até, como a gente já viu na CNJ e aqui no Distrito Federal, no Tribunal de Justiça, o próprio, né, setor público disponibilizou um curso que preparava justamente para aquele tipo de mediação. Então, eu imagino que isso seja possível também, né? Então, é um ponto que eu acho que parece que há uma falta de isonomia, mas eu entendo que aqui é para trazer o interesse público. E outro ponto aqui que também eu tenho visto que tem sido criticado é depois, né, de nós termos um acordo sedimentado, isso precisar passar pelo Ministério da aqui está escrito Fazenda, mas é da Economia, ou melhor, está escrito Economia, mas agora é Fazenda, para uma. Eu entendo que aí seria uma verificação também, né, de questões formais e legais para verificar se realmente ali, né, foram seguidos critérios e se corresponde ao interesse público. Então, uma espécie, né, de verificação sem se ter em conta que é para uma ou para outra parte, mas para que a gente tenha ali o interesse público e tenha preservado, inclusive, a isonomia em relação aos demais contribuintes, né? Então, o processo precisa ser aberto, precisa ser transparente na medida do possível. Tem uma previsão aqui também de terem processos, eu acho que está no artigo 1º, deixa eu ver, de termos processos mais abertos, né, com sujeito passivo mais amplo, associações, entidades de classe. Então, a ideia, a partir do momento em que se determina as matérias, se abre a possibilidade de mediação, se tem transparência, inclusive mediações coletivas, eu acho que isso traz também uma isonomia em relação aos demais que precisam saber e, se estiverem interessados, também ter condições de participar. Então, acho que são essas, até me estendi um pouquinho, né, que é a participação da Receita, da Procuradoria e também do setor privado, mas, no meu entender, está bem construída essa relação, né, sendo que a Receita e Fazenda ficaram uma tarefa, né, dupla, ao mesmo tempo em que representam uma parte, há uma indicação de mediador que pode ser interno, e há também essa questão sempre de uma verificação, né, da coincidência com o interesse público. E isso, ainda que pareça parcial, eu acho importante, porque é o nosso primeiro PL, e nós temos também muita resistência, muita desconfiança, né, dessa relação do fisco com o contribuinte. Então, ela precisa começar com algumas, né, amarras de segurança para que ela possa prosperar. Nós sabemos o tempo, né, e quantas discussões nós tivemos para ter uma lei de transação. Não é um processo fácil. Então, eu vejo isso aqui também no de mediação. Então, ainda está, assim, né, bastante norteado pelo interesse público, mas eu acho que isso que torna
esse projeto de lei passível, né, de aprovação por todos. É o que a Thalita falou, né, um processo ali de mediação. Enquanto existe um fisco muito preocupado, né, com o crédito, existe também um contribuinte querendo mais eficiência, eficácia e também, né, querendo seus direitos preservados, um interesse social que deve ser preservado, um equilíbrio de tudo isso, que me parece que está bem costurado no projeto de lei. Professora Elisiane, me permita fazer alguns provocações, apontamentos sobre o que a senhora disse agora. Então, eu vou só chamar atenção, na realidade não é uma provocação, é chamar atenção de quem nos ouve para participar desse debate. Os momentos, a senhora mencionou os momentos em que a mediação será permitida, né? Isso vem no artigo 8º. Só relembra um pouquinho para a gente, porque a amplitude, esse tempo, tanto é que tanto Receita quanto PGFN podem participar desse processo. E lembrando que hoje nós falamos de um PL da arbitragem, da mediação, perdão, mediação federal, né? E talvez a grande provocação desse PL da mediação federal é que os demais entes públicos, né, se valham desse exemplo, que a gente espera que seja bem sucedido. Inspirem, né? Exato, assim como tem acontecido na transação. Então, fala um pouquinho mais para a gente sobre esses tempos em que a mediação poderá ser proposta, tanto pelo contribuinte quanto pela própria administração pública, né? Sim, claro. É interessante que no artigo 1º nós dizemos que a mediação vem para evitar o litígio, mas na verdade ela vem para evitar, né, e vem para desfazer também, né, para trazer aqui o acerto quando o litígio já existe. E por isso que são tantas fases, né? Esse artigo 8º, que a doutora Thalita mencionou, ele tem a indicação em 4 incisos das fases. Então, quando que eu posso ter a mediação? Desde o começo do começo do começo, né? No curso do procedimento fiscal, ou seja, antes do lançamento, inclusive. Então, se houver um interesse, for uma matéria difícil, né? For uma matéria que traz interpretações diferentes, que traz dúvidas, já pode ser proposta a mediação na abertura do procedimento, depois da abertura do procedimento fiscal. Então, é muito cedo, né? E isso dá uma amplitude que é interessante, né? É muito cedo no sentido positivo, porque se as partes não acharem conveniente tão cedo, também não vão iniciar ali. Depois do inciso 2, no contencioso administrativo. Então, é depois do lançamento, aí nós entramos no contencioso administrativo, né? O tributário, o aduaneiro, às vezes segue outro caminho, mas o tributário vai passar pela delegacia de julgamento e, sendo o caso, pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, durante todo esse tempo em que há essa discussão no contencioso administrativo, pode ser proposta a mediação, né? E aquilo que eu disse, não é uma ameaça ao processo administrativo, é uma colaboração. Nós temos muitos processos, né? Nós temos muito crédito aí esperando um julgamento. E há também, isso eu posso dizer pelo CARF, uma preocupação em trazer mais eficiência, trazer mais rapidez, em observar o prazo de 360 dias para uma resposta. Então, nós estamos, assim, tendo isso como um horizonte que nós estamos caminhando decididamente para isso, e a mediação vem ajudar. Para que eu vou continuar um processo se é possível ali uma solução mediada e que satisfaz as duas partes? Depois, essas duas primeiras seria, né, se houver um mediador interno, seria da Secretaria da Receita Federal. Depois disso, acabou o contencioso administrativo, nós passamos, né, se o contribuinte quiser, ou, né, se não houver o pagamento, para a esfera judicial. Então, a gente tem ali a inscrição na dívida ativa, mas até nesse momento da inscrição, que ainda não começou, né, a lide e o processo judicial, pode haver uma mediação, e depois, né, em todo o contencioso judicial tributário. Ou seja, enquanto eu não tiver uma decisão definitiva sobre o caso, eu posso ter uma mediação. Então, eu acho que a janela é bem ampla e isso é bem interessante, e eu acho que vai ter um impacto importante aí nesses processos acumulados, seja, né, no administrativo, que aí eu sou uma das, né, das integrantes que sofre na pele, quanto no judiciário,
que o judiciário sofre e toda a sociedade, porque traz um percentual, né, de demora e de ineficácia para o judiciário em função do grande número e do grande valor das tributárias. Dá tempo não, amor. Professora, e vale lembrar, né, que eu estou olhando aqui o artigo 13, parágrafo 2º, que o acordo, acaso ocorra uma mediação bem-sucedida no procedimento fiscal, o sujeito passivo terá direito à redução de 70% do valor da penalidade, né? Então, nesse caminhar do crédito tributário, como a senhora falou, bem no início, bem no comecinho, bem cedo, né? Você diz algo assim, cedo, Uhum. mas é cedo no estímulo à redução da litigiosidade, né? Para a sociedade, para o administrativo, para o judicial, e trazendo um grande benefício para o contribuinte, né? Nesse ponto. Não, Professora, perdão. desculpe, o que eu ia mencionar é que essa eficácia, essa agilidade, ela é boa para as duas partes, traz reduções para o sujeito passivo e traz, né, um recurso importante, né, e eu me interesso por estudar tributário na história, né, então a gente tem referências antigas da Idade Média que cobrar tributo era uma violência, e talvez a gente ainda tenha esse sentimento, mas a gente tem que olhar bem para o que acontece, né, são recursos importantes, né, e que o Estado e a sociedade precisam. Então, se o Estado puder ter esse recurso mais rápido, menos dispêndio e poder alocá-lo bem, isso é de interesse de todos. Aproveitando, gente, eu vou contar um segredinho que eu sei da professora Lisiane. Ela, não satisfeita com tudo que faz na vida, durante a pandemia, muito entediada, começou a fazer graduação de filosofia. Então, você trouxe esse gancho aí do passado, eu me lembrei disso. E, professora Elisiane, ainda nesse tom que nós estamos aqui, com, né, a proposta extrajurídica também do PL da mediação é um grande estímulo a outros entes públicos da mediação federal, e isso vem ao encontro, assim, e vale lembrar para a advocacia privada que essa redução da litigiosidade é um aumento de oportunidades para a advocacia privada também, né? Porque a redução da litigiosidade, do estoque de processos que existem hoje, demandarão profissionais para atuar tanto como mediadores, quanto como representantes de contribuintes em todo esse processo, né? E aí, professora, um tema que é muito caro também, e como a gente fala em mediação, como a mediação é uma colaboração, é um desejo das partes, né? Por isso que a senhora mencionou que a matéria, nesse caso, para que o próprio fisco, né, a Fazenda, como representante da sociedade, que ela diga quais são as matérias sujeitas à mediação. A senhora pode dizer algo mais sobre isso para a gente? O projeto de lei, ele não deixa uma abertura ampla, né? Ele não indica o que estaria sujeito, ele traz essa janela de tempo, que eu digo que é muito grande no sentido positivo. É grande, mas não é grande demais, é adequado, né? Desde o início pode haver mediação, e mediação é sempre bom e é sempre melhor do que qualquer solução imposta às partes, né? É, e, ao mesmo tempo, né, nós temos aqui, portanto, um processo que se protrai, né, na possibilidade de tempo, mas não são todas as matérias. Então, é uma questão até de administração, né, e de organização. Então, se é uma matéria, se é uma legislação que está consolidada, se é uma matéria que não tem zonas cinzentas, se é uma matéria que não tem muito crédito acumulado, faz sentido abrir uma mediação só, né, para algum setor ou algum contribuinte que eventualmente deixou de cumprir, talvez até numa perspectiva de privilégio ou de falta de autonomia. Então, a ideia é que sejam escolhidas matérias que, que encerram, né, dificuldades jurídicas, dificuldades na execução fiscal, e que essas matérias sejam divulgadas e todas as pessoas interessadas possam participar. Então, a lei deixou aberto. Eu acho que é um aspecto que, ao mesmo tempo que fecha para aquilo que a Fazenda vai promover, porque senão vai ter de todas as matérias, algumas não convenientes, e que aí o setor público também não consegue administrar, né? Então, ela deixou aberta qualquer matéria, mas de acordo com essa publicação pela Fazenda Pública.
Perfeito. É interesse da sociedade, né? Exatamente. Em última instância, no final do dia, é interesse da sociedade. Professora Lisiane, quando a gente fala aqui mediadores internos e mediadores externos, e foi um tema muito discutido no evento conduzido pela professora Suzy Hoffmann, no IASP-ASP, e que foi um dos pontos que eles levantaram, a eleição dos mediadores internos, dos mediadores externos, como que vai funcionar esse processo de inclusão, o curso, essa habilitação. Me parece que isso já foi levantado também nesse evento, e eles vão já apresentarão o resultado desse trabalho para o senador Efraim. Mas a minha leitura desse dispositivo, professora, é, é que no evento do IASP, da ASP, eles entendiam que não havia possibilidade, a grande maioria entendeu que somente seriam possíveis mediadores internos à fazenda pública. Mas eu acho que a minha leitura é outra, eu acho que serão possíveis sem mediadores externos, como nós da iniciativa privada, e talvez esse texto precise de um maior esclarecimento, esse dispositivo legal. E em relação à inclusão, como que será feito esse cadastramento, essa habilitação, a minha leitura é que isso ficou inteiramente sob a responsabilidade do Ministério da Economia também. E tudo isso é muito novo para nós, né? Nós estamos inaugurando uma lei de mediação tributária. Aqui nós temos uma super especialista também. Cadê a professora Júlia? Não sei se a professora Júlia está aqui, professora Júlia Nogueira, professora Mauritânia Mendonça, que Estou também ouvindo vocês, sim. tenho estudado muito a professora Júlia Nogueira. Eu estava no dia que ela falou na audiência pública, estava assistindo justamente desse processo da reforma do processo tributário, e a senhora fez essa ponderação, né, sobre talvez essa necessidade desse maior esclarecimento. E, professora Elisiane, eu passo para uma última pergunta, antes de devolver a palavra para a professora Camila Tapes. Eu gostaria de perguntar para você, professora Elisiane, quais são os impactos positivos que nós podemos esperar com a aprovação desta lei de mediação tributária e, por que não, também aduaneira? Muito bom. Não está ouvindo aí, professora Elisiane? Eu tenho batido nessa tecla, né? Tributária se transformar também em mediação aduaneira, eu acho que você será uma das grandes responsáveis por isso, viu, professora? Algo me diz isso. Obrigada. Eu tenho aqui prezado pela insistência, é verdade. Eu vou só comentar um pouquinho sobre os mediadores antes de responder, né? Sendo que a lei ela indicou ambos, internos e externos. A escolha de mediador, né, seja tributário, seja como qualquer outro, é uma escolha difícil, mas que tem que levar em conta o interesse das duas partes. Aqui nessa lei, o sujeito passivo ele não pode indicar, mas ele tem que aceitar, ele pode não aceitar e eventualmente desistir da mediação, né? O mediador ele não pode ser imposto à outra parte. A previsão de mediadores internos e externos, então, eu entendo que vamos ter mediadores aí vindos, né, da iniciativa privada, mas a lei foi muito econômica. Na hora de colocar os requisitos, ela colocou ser, né, da Receita Federal, da Procuradoria há mais de 10 anos e ter o curso. Ué, mas isso só serve para o interno, né? Então, eu interpreto dessa forma e eu acho que deve ser mais especificado em ato infralegal, mas não tem sentido restringir aos internos. Eu concordo com a doutora Thalita. Em relação ao que esperar, doutora Thalita, assim, né, eu tenho uma perspectiva muito positiva, né, e vem nesse bojo aí de mudanças, de reformas e de uma preocupação muito grande em eficiência, eficácia e ter bons resultados, porque nada pior do que a melhor solução além do seu tempo. Não adianta a gente querer a solução perfeita daqui 20, 30 anos, né? Nós precisamos ter a melhor solução num tempo adequado. Eu acho que vem nesse sentido e vem colaborar com o processo administrativo tributário, judicial tributário, para permitir, né, que muitas questões sejam tiradas, né, do contencioso e sejam trazidas para a mediação. Resultado, mais eficiência no processo administrativo e judicial, agilidade, né? Nosso sonho no CARF é atender o prazo de 360 dias,
Então, nós estamos trabalhando para isso. O judicial também se ter mais agilidade, desentravar a justiça não só para o tributário, para todas as matérias, né? Matérias muito importantes aí que acabam demorando muito porque o excesso é grande, e aquilo que nós comentamos, doutora Thalita, desenvolvimento econômico, mais emprego, né? Melhoras em vários índices, inclusive sociais, e mais competitividade internacional. Né? O espaço internacional para nós crescermos, nós não ocupamos internacionalmente o que nós merecemos. Nós somos um dos países maiores do mundo, o maior mercado consumidor, né? Uma das maiores economias. Em todos esses itens nós não passamos do 10º, mas no comércio nós temos ficado lá em 23, 26, né? 26º, 27º do mundo. E temos participado em torno de 1% do comércio. Dobrar ou triplicar isso ficaria dentro, né, da nossa proporção em outros assuntos e traria muito crescimento interno. E para ter isso, nós precisamos que o processo funcione, que a tributação deixe de ser uma barreira aí para o nosso crescimento e se torne um aliado. Eu acho que a mediação tem um importante papel em tudo isso. Que delícia de discussão, né? Que primeiro encontro incrível aqui do nosso grupo de estudos. E eu fico muito feliz, né, de recebê-la aqui, Lisiane, justamente para falar de mediação. Esse foi um dos pontos que nós indicamos agora, né, na hora que a gente está falando no GT12 de reforma do contencioso administrativo, do IBS e da CBS, que uma fase pré-contenciosa, né, precisaria vir justamente com essa possibilidade de se ter uma mediação entre fisco e contribuinte. Então, incrível. Então, obrigada pela sua participação. Obrigada, Thalita, pela essa escolha maravilhosa dessa primeira convidada, esse nosso primeiro debate. Gostaria de agradecer muito a presença da Lisiane aqui e agradecer novamente Thalita, por comandar esse grupo de estudos. Thalita, vou passar para você finalizar. Professora Lisiane Meira, são quase 2 décadas aprendendo com você. Que honra, que honra. E agora, aqui dando início, né, nessa primeira fala, nesse encontro, mas, acima de tudo, ouvir a sua perspectiva, né, para além do direito, para além do tributário, para além do aduaneiro, que não esperávamos isso, mas sobre os reflexos da economia para o crescimento do país, que no final das contas é onde todo mundo ganha, né? Quando o país cresce, todos nós ganhamos, né? Uma economia forte é uma honra e quem sabe, Camila, não voltamos com uma segunda série pós-aprovação aí desses projetos de lei para a gente ver se né, houve aprovação, o que foi aprovado e não foi aprovado. Professora, muito obrigada. Muito obrigada, Camila, parabéns às mulheres no tributário, muito obrigada, Thalita, muito obrigada pelos amigos que estão aí, todos que acompanham, né? É um tema realmente que merece atenção, e vocês começaram muito bem elegendo, muito obrigada por me escolherem aqui para iniciar esses debates, né? Agora temos uma trilha longa aí a percorrer e colaborar, né, para essa melhora do nosso sistema tributário e aduaneiro brasileiro. Uma honra toda nossa, Camila, muito obrigada pela confiança. Obrigada por todo mundo que acompanhou conosco aqui, né, Camila, que ficou conosco esse tempo todo. Gente, bom dia, até o próximo bate-papo semana que vem, quinta-feira. Obrigada, pessoal. Bom, Até semana que abraço. vem. Tchau, tchau. Um Tá, abraço. mais. Obrigada.